20 anos depois, o Vasco reencontrou o Rondonópolis na competição. Mesma primeira fase, só mudou o lugar. De São Januário para o Kleber Andrade, no Espírito Santo. O Vasco começou na pressão. Primeira chegada mais forte do Vasco. Coutinho quase abriu o placar aos 12 minutos. Felipe Coutinho ajeitou no pé direito, bateu o rasteiro. Espalma Fernando. Verrete de voleio também parou no goleiro. Defende Fernando. Deu na cara da bola o Verrete, que voleio. Fernando foi o cara do primeiro tempo, ele pegou tudo. Mas depois do intervalo, a história mudou. Marcado o pênalti no Verrete. É pênalti pro Vasco. O zagueiro Márcio Luiz deu um totó no Verrete. Aí na cobrança, artilheiro é artilheiro, né? Gol! Verrete! Pra tirar da foto o goleiro Fernando. Agora não deu pra ele, de jeito nenhum. Uma pausa pra gente mostrar o pênalti do Vasco contra o União Rondonópolis de 20 anos atrás. Alain Delon bateu. O então goleiro André salvou e ainda defendeu na sequência a canelada do zagueirão do próprio time. Olha aí, ia ser um gol contra bizarro, hein? Bom, voltando para ontem, Carille botou Ryan, que tinha acabado de ser campeão sul-americano com a seleção sub-20. E o moleque foi logo dando trabalho pro Fernando. Acelera o Vasco, bateu Ryan. Fernando, sensacional! Na segunda tentativa do Ryan, saiu o gol, depois do passe do Payet. Gol! Ryan! Terceiro do Vasco, veio com Hugo Moura aproveitando a sobra. Gol! Para selar a classificação vascaína. 3-0, Vasco garantido na segunda fase da Copa do Brasil. Próximo jogo vai ser contra o Nova Iguaçu ou Barcelona. Mas é o Barcelona de Rondônia, tá? Muito boa tarde, gente boa. Nada como uma vitória convincente para aquecer o coração vascaíno, é ou não é? Passa da obrigação do Vasco da Gama vencer o semi-profissional União Rondonópolis. É uma equipe muito fraca. Inclusive é pior do que os times do Campeonato Carioca aqui, que o Vasco já vem jogando, que já são de um baixíssimo nível. Ontem, no primeiro tempo, o que eu digo, por exemplo, o Juninho não comemorou o gol do Verrete, porque provavelmente ele estava muito estressado com o primeiro tempo que o Vasco fez. Tava assim, eu vi. O Vasco, em 20 minutos, até conseguiu ter produção, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Depois a equipe ficou muito mais preocupada e aí, obviamente, o time conseguiu também ter nervosismo, não finalizava gol. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, foi uma equipe muito lenta e isso tem a ver, por exemplo, com a partida do Matheus Cocão, que o Vene aqui trouxe, porque eu acho que o Hugo e o Cocão são jogadores que não se complementam, eles são jogadores da mesma posição, camisas 5, e o Vasco fica com o meio muito lento quando esses dois jogadores estão atuando juntos. Então, no meio-campo também o Coutinho, apesar de ter participado, não conseguiu ser efetivo. O Alex Teixeira, muita dificuldade também. O Lucas Zuccarelli, que é um garoto, obviamente vai oscilar, não fez uma grande partida. E o Vasco só teve a sua melhor arma com o Paulo Henrique na lateral direita, que por incrível que pareça é o jogador que mais faz falta quando não joga hoje no time do Vasco. No segundo tempo, as coisas mudaram porque o Tietê entrou e ele deu uma movimentação totalmente diferente, justamente porque ele entrou na vaga do Cocão e ele virou o segundo volante do Vasco, dando uma movimentação nesse meio campo maior. Logo no início, o Alex Teixeira acha o Verrete e o Verrete, como sempre, desafoga o Vasco da Gama, faz o pivô, sofre o pênalti e acaba convertendo. Depois dali, o Vasco, obviamente, com o time do União do Rondonópolis, que já era fraco, cansado, e teve um jogador que ficou com câimbras e praticamente ficou com 10 em campo União Rondonópolis. Entra o Ryan, e essa é a única boa notícia que o torcedor do Vasco pode ter. Ele entrou muito bem na partida, dando outra dinâmica, jogador de velocidade, volta do Sul-Americano depois de ser campeão, consegue fazer o gol. O Jean David, apesar de não ter feito uma grande partida também, entra bem. E o Payet foi o que a gente falou aqui. Em 20 minutos, 15 minutos em campo, com todo mundo cansado, ele é muito acima dos demais jogadores tecnicamente. E ele consegue mudar o panorama da partida. O goleiro Fernando do União Rondonópolis, inclusive, fez uma belíssima partida no segundo tempo. Evitou uns 4, 5 gols do Vasco. Poderia ter sido 6, 7, 8-0. O que, obviamente, não me faz em nenhum momento usar esse jogo como régua, porque, repito, não é mais do que obrigação. Ô, pessoal, sabe que o Fábio Carille, o treinador, falou depois dessa partida. Eles sempre falam, né? Cadê?
Um jogo que a gente teve que controlar bastante, né? As ações, o emocional pelos últimos resultados. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre... você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. Eu tô com essa dúvida. Eu falei, eu tô com um monte de coisa pra te perguntar. A primeira era aquela do Payet, já me respondeu, tá? Eu tô com porque me mandaram, me pediram pra eu fazer essa pergunta pra você. Sim. Vou fazer já. Carille falou da parte emocional. De fato, eu acho que na leitura do torcedor tá todo mundo nessa vibe aí. Mais do que obrigação, hein, Vene? Mas é sempre bom você passar com qualidade aí nessas fases da Copa do Brasil. Imagina, ir pra pênalti, aquele desespero. Não pode, né, Vene? Não pode, sobretudo após a atuação pífia que a gente comentou aqui do Vasco da Gama diante do seu maior rival, Flamengo. E a gente está falando, e eu concordo com o Pedrosa, se a gente for parar e analisar o nível do adversário, vários clubes aqui do futebol carioca que já não tem um nível altíssimo, são bem melhores que esse adversário aí que o Vasco teve na Copa do Brasil. Eu estou na mesma linha do Pedrosa, eu acho que o Vasco não fez mais do que sua obrigação, eu acho que a partida vale muito mais para a gente analisar alguns pontos interessantes. Por exemplo, o Carille, na escalação dele inicial, ele voltou a ter pontas, ele utilizou até o Alex Teixeira ali nessa função. O Lucas Freitas, por exemplo, novamente fez uma boa partida, mostrando que tem condições sim de brigar pela titularidade, embora o Maurício Lemos tenha sido contratado. A gente pôde ver um Payet se destacando e eu concordo, é muito mais fácil quando você entra no segundo tempo, pegando os adversários cansados. Tem também o jovem que voltou do Sul-Americano Sub-20, mostrando que pode ser um bom reforço caseiro. Mas, independentemente disso, mais uma vez a gente pôde ver que o Vasco sim precisa dos reforços. E a gente está acompanhando as notícias do Pedrosa que o Vasco está correndo atrás para trazer esses pontos aí que precisa, não tem jeito. O estilo de jogo do Fábio Carille exige esses pontos importantes. E hoje o Vasco da Gama não tem. Mas foi uma partida que não fez mais do que sua obrigação. Óbvio que a gente pôde ver um Verratti novamente fazendo a diferença, é um baita jogador, mas o Vasco, de repente, pode utilizar esse jogo como uma virada de chave para a temporada. A gente vive falando sobre isso, né? Pode ser um Vasco diferente na Copa do Brasil. É isso aí, família vascaína. Tudo bem com vocês? Com essa grande classificação do Vasco, o Vasco coloca 3 milhões de reais, né, no seu cofre. Então, assim, é sempre bom estar avançando, né, na Copa do Brasil. Então vamos torcer agora para que o Fábio Carille consiga extrair o melhor de cada jogador, que é o que todos nós queremos. Gosto muito, tô vendo muito a evolução, né, do Vasco, por mais que o Vasco tenha perdido para o Flamengo, né, mas é assim, jogo a jogo, né, que vocês podem ter certeza que o Vasco vai evoluir muito nessa temporada. E agora falando sobre Mercadão da Bola, Casemiro e Santiago Rodrigues interessam a diretoria do Vasco da Gama, né? O Casemiro tá com essa vontade de voltar ao Brasil, né? E assim, diversos clubes estão interessados, né, na contratação do volante Casemiro, e o Santiago Rodrigues chega, né, com um pedido exclusivo do técnico Fábio Carille. Então, assim, nesse exato momento, são dois nomes, prioridades, né, da diretoria do Vasco. O Casemiro é aquele capitão, aquele cara que irá comandar o setor do meio de campo, e o Santiago Rodrigues, né, irá chegar para melhorar ainda mais, né, o nível ofensivo do Vasco da Gama, que a gente está vendo que precisa e precisa muito. Então, assim, amigas e amigos, o que vocês acham sobre a chegada desses dois jogadores? Deixa nos comentários aí que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!